Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja para sempre louvado. Para mim é sempre um privilégio e uma alegria poder abrir a palavra de Deus e compartilhar com vocês acerca de assuntos espirituais, acerca da vida, acerca dos desafios, do chamado que todos nós recebemos da parte de Deus e a direção que Ele nos sugere, que Ele nos propõe. Hoje eu gostaria de falar com vocês e falar a vocês sobre um tema simples e simultaneamente fundamental. Hoje o meu assunto é propósito. Queria, portanto, ter com vocês uma reflexão acerca sobre o que é propósito e qual é o propósito proposto por Deus para as nossas vidas e para a igreja. Será que você tem consciência da importância de discernir o propósito das coisas? Saber o propósito das coisas nos dá certas informações vitais acerca destas coisas. Em primeiro lugar, quem sabe o propósito sabe a utilidade. Qual é a utilidade que tem, por exemplo, estes óculos? Conhecer a utilidade deles é fundamental para que eu possa me relacionar com o objeto. Então, o propósito, conhecer o propósito, aponta quase que imediatamente em relação para a questão da utilidade. Mas, em segundo lugar, propósito tem a ver com o lugar, a posição, onde ficam as coisas na nossa vida. Ora, se eu sei que a utilidade destes óculos é me ajudar a ver melhor, a ler melhor, eu entendo que o lugar destes óculos é perto dos meus olhos. Em terceiro lugar, quando eu discerno o propósito das coisas, além da utilidade do lugar, eu aprendo acerca da relevância ou da importância do objeto. O valor que tem um objeto para mim tem muito a ver com o propósito dele. Eu, por exemplo, deixo sempre um par de óculos aqui na igreja, para não acontecer que, esquecendo eu de trazer meus óculos de casa, fique sem conseguir ler, porque eu não consigo ler uma palavra sequer se eu não estiver de óculos. Então, a importância deles é grande, porque sem eles eu não consigo ler, e ler é algo extremamente relevante para aquilo que eu faço, porque o meu objetivo é explanar ou expor as Sagradas Escrituras. Agora eu quero convidar você a um exercício muito simples. Olhe ao seu redor, olhe para você mesmo e se pergunte qual o propósito disso. Se você, por exemplo, olhar para a camisa ou para a blusa que você está vestindo, qual é o propósito dos adereços que há nela? Ou qual é o propósito do sapato ou da sandália que você está vestindo? Qual o propósito das joias que você utiliza? E quando você pergunta acerca de propósito, você está perguntando ou refletindo acerca dessas três dimensões. Qual a utilidade, qual o lugar, qual a relevância ou a importância desta coisa para a minha vida. Você pode fazer esse exercício. Mas eu quero lhe desafiar a um exercício ainda mais complexo, que é o exercício de olhar para si mesmo e se perguntar: qual é o propósito da minha vida?
Eu sei que os óculos de Martorelli têm um propósito, têm uma utilidade, têm um lugar, têm uma relevância. Mas qual é o meu propósito? Eu sei que essa sandália ou esse sapato que eu estou calçando tem um propósito. Mas qual é o meu propósito? Qual a minha utilidade? Qual o meu lugar? Qual a minha relevância? Responder à questão do propósito quanto a si mesmo toca imediatamente com a questão da autoestima, com a imagem que você tem de si mesmo e com a relevância que você atribui a si no mundo. E isso, para muitos, é algo sofrido, porque há aquelas pessoas que, ainda passando pela adolescência, ou mesmo depois da adolescência, não têm uma ideia muito clara em suas mentes sobre o que elas querem fazer da vida. Que profissão vão seguir, que carreira vão desenvolver. Mas, gente, uma profissão e uma carreira não responde à questão do propósito de nossas vidas. O fato de você ser comerciante, economista, contador, médico, professor, não diz coisa nenhuma a respeito do propósito de sua vida. Porque o propósito de sua vida é uma questão muito mais relevante, muito maior do que o que eu faço. Talvez, através do que eu faço, eu esteja realizando o propósito da minha vida. Mas o propósito da minha vida não é o que eu faço. Olhando para a palavra de Deus, eu descubro algumas coisas extraordinárias. Eu descubro que o primeiro propósito de todo ser humano na face da terra é cuidar e ser cuidado. Acho isso tão bonito. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do paraíso, qual foi a missão que Ele lhes deu? Cuidar. Cuidar do jardim, cuidar dos animais, cuidar um do outro. Sim, o propósito de Deus para as nossas vidas é, em primeiro lugar, cuidar e sermos cuidados. Por isso é que nós nascemos do jeito que nascemos. Do ventre materno, primeira casa de amor e cuidados. Do ventre, passamos para as mãos de nossas mães. Das mãos para os seus seios. Dos seios para os seus braços de descanso e de conforto. Nós chegamos no mundo num espaço de cuidado, para que a consciência do cuidar e ser cuidado se desenvolva em nós, de tal maneira, de forma muito objetiva, se você não está cuidando de uma pessoa, de um outro ser humano agora, ou você, por causa do seu individualismo ou de sua autossuficiência, esteja refragando, afastando de si toda a possibilidade de cuidado, você está fora do propósito de Deus. O propósito de Deus não é que enriqueçamos, o propósito de Deus não é que nos tornemos poderosos, o propósito de Deus não é que sejamos conhecidos, o propósito de Deus não é que tenhamos muitas informações e nos tornemos sábios. O propósito de Deus, antes de mais nada, é que cuidemos e sejamos cuidados. E não é somente cuidar de seres humanos, é cuidar de tudo quanto Deus criou, de todas as coisas. Por isso, nós não podemos dar a resposta de Caim a Deus: sou eu, por acaso, o guardião de meu irmão? A resposta que Deus deu, ainda que não tenha dito categoricamente assim, é: és guardião de teu irmão. Sim,
tens que dar conta onde está teu irmão, porque o destino, a aventura, a sorte, de tudo quanto existe ao nosso redor, toca-nos de modo muito profundo e deve tocar-nos de modo muito profundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são responsáveis por mim. Sim, cada um de vocês. Não vou aqui cair naquela máxima cansativa. Por favor, nunca cite ela em suas palestras, Karina, de Saint-Exupéry em Pequeno Príncipe. Ninguém aguenta aquilo mais, não é? Não! Você não é responsável por mim porque você me cativou. Você é responsável por mim porque Deus lhe mandou cuidar do seu próximo, amar o seu próximo. E eu estou perto de você. Então você é responsável por mim. E eu sou responsável por cada um de vocês. Pelo simples fato de que neste momento de nossas estradas de vida, elas convergiram até esse lugar, que chamamos de Labri, o abrigo. E nesse lugar onde agora nos encontramos, em que nos reunimos, o Senhor nos ajuntou para que nós cuidássemos uns dos outros, para que oferecêssemos conforto, ânimo, apoio uns aos outros. Mas o segundo lugar, o propósito de nossas vidas, é gozar comunhão com Deus. Quando eu devia ter uns 5 ou 6 anos, Daniel, eu aprendi o Catecismo Menor de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, na qual eu fui criado e educado. A primeira pergunta do breve catecismo, do Catecismo Menor de Westminster, é esta: qual o fim principal do homem? Qual o propósito principal do homem? E responde o breve catecismo dizendo: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu acho muito bonitinha essa definição do breve catecismo. Que o propósito de Deus, o propósito precípuo que Deus deu aos homens é glorificar a Deus e em comunhão com Ele sentir prazer, sentir alegria, sentir o contentamento, a segurança libertadora de viver em comunhão com Ele. Aleluia! Você tem um propósito e hoje à noite você veio aqui a esse lugar para cumprir o propósito de glorificar a Deus e estar e viver em comunhão com Ele para sempre. Em todas as dimensões, em todos os momentos, em todos os contextos da vida, porque esse é o propósito da sua vida. Em último lugar, eu creio que quando a gente pensa no propósito de Deus para nós, eu creio que Ele também deseja que nós levemos outras pessoas a esta comunhão e a este encontro. Deus não quer apenas que você cuide e seja cuidada. Deus não quer que você apenas exista em comunhão com Ele e aproveite as delícias dessa comunhão. Ele quer usar você como canal e veículo para levar outras pessoas a esse mesmo encontro e a esse mesmo conhecimento. Posto isso, feita esta introdução à minha palavra, quero lhes convidar a ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, este texto que nos fala acerca do propósito de Cristo e do propósito de sua igreja. Mateus, capítulo 16, na página, se você tem uma destas Bíblias que estão aqui em Labri, é a página 975, 975. Você está comigo lá? Queria ler a partir do versículo 5. Mateus
capítulo 16, a partir do versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar. Senhor Deus, o meu propósito hoje à noite, aqui, compartilhando esta mensagem tão simples com meus irmãos, é animá-los a viver a tua vontade em suas vidas. E o meu propósito, Senhor, é fazer com que a nossa igreja seja uma comunidade que realiza na terra o que tu nos chamastes para viver e fazer para a tua honra e a tua glória. Agora dá propósito ao teu Espírito Santo, eficaz entre nós, para nos sensibilizar, para nos acordar, para nos manter atentos, para manter-nos conectados, para nos dar vida, para nos dar fome e desejo de aprender da tua palavra e de crescer em intimidade e comunhão contigo. É isso que humildemente e necessitados nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tempo todo que Jesus caminhou com os seus discípulos, ele lhes ensinou. Ele aproveitava todas as circunstâncias e todos os momentos e tudo quanto lhes acontecia para aproveitar esses instantes para lhes dar lições. Ocorreu que eles estavam atravessando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e eles fariam aquela viagem que deveria durar ali não mais do que 1 hora, 1h30, até chegar à outra margem e continuar as suas viagens a pé. E Jesus, no meio da viagem, enquanto eles aproveitavam a brisa
e o quase sempre tranquilo lago de Genezaré, Jesus disse: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e saduceus. Quando ele usou a palavra fermento, os homens logo entenderam que ele falava dos pães. E como eles não tinham comprado pães para aquela viagem e estavam desprevenidos, eles imaginaram que Jesus os reprovava por causa dos pães. Quando o que Jesus estava falando é que há uma tentação terrível que assalta e que bate na porta de todos nós. Agora, nesse instante, ele está batendo, essa tentação, ela está batendo na porta de muitos de nós. É o que Jesus chamou de fermento dos fariseus e dos saduceus. Que fermento é esse? Que incha, que infla, que enche. É a vida voltada para as externalidades. É a vida preocupada com as aparências, mas desconectada com as essências mais profundas do ser. É a vida cuja questão fundamental é como eu vou ser julgado, como eu vou ser avaliado, como eu vou ser medido, o que dirão de mim. É isto que persegue, é esta pequena questão que, presente na vida, se torna gigantesca, que altera volumes e dimensões, como faz o fermento que leveda a massa. Essa preocupação com a externalidade, essa preocupação com o juízo que vão fazer de mim, é algo que Jesus disse: olha, muito cuidado com isso. E eles achavam que Jesus estava falando de pão. Mas quando Jesus disse fermento dos fariseus e fermento dos saduceus, ele estava querendo se referir, como eles descobriram depois, acerca do modo de vida e do modo de fé, da doutrina, da maneira que eles creem. Além disso, o que caracterizava tanto fariseus quanto saduceus era também esse materialismo. Os fariseus são chamados de seres gananciosos. E os saduceus, eles são indivíduos ligados a esse chão, a essa terra. Não acreditavam em anjos, nem em vida após a morte, essas coisas todas. Eles acreditavam nessas dimensões telúricas, essas dimensões da terra. Isso é o que caracterizava os saduceus. Então, as duas marcas contra as quais Jesus adverte os discípulos são estas: as externalidades e a materialidade, essa vontade de ter e essa necessidade de aparecer. Jesus comenta sobre isto. Quando eles falam: foi por causa do pão. Jesus diz: vocês não entenderam o milagre, vocês não entenderam os milagres. Porque quando há poder dentro de você, o pouco se transforma em muito. Quando a unção do Espírito está com você, no partir do pão, Deus manifesta a sua glória. E de 7 pães, quantos cestos recolhestes? E de 5 pães, quantos cestos recolhestes? Vocês não compreenderam nada daquilo, vocês até hoje não entenderam que o que vocês têm que buscar é essa relação profunda com Deus, essa intimidade com Deus. E se houver intimidade com Deus, nem a farinha na panela secará, acabará, nem o azeite na botija. Isso tem a ver com a nossa confiança com Deus, não tem a ver com a opulência, a abundância que existe só para se afirmar para os outros. Tem a ver com uma intimidade que é, e essa intimidade que é se manifestará quando for preciso. E eles continuam. E chegando lá, nas regiões de Antioquia, Jesus pergunta aos discípulos, faz esse questionamento, né? Quando eles chegam, na cidade de Cesareia, pelos lados de Cesareia, de Filipe, Jesus pergunta aos discípulos acerca de quais eram as opiniões a respeito dele. Quem dizem que eu sou? E aí uma série de nomes e de pessoas e de currículos e de histórias são trazidas à tona. Alguns falam: olha, dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias ou algum dos profetas. Ao afirmar isso, que Jesus seria João Batista, que ressuscitara, que Jesus teria sido Elias, que voltara dos céus, que Jesus seria algum dos profetas que de algum modo reencarnou,
As pessoas tinham Jesus em alta conta. Compreendem isso? Imagina, você é Elias. Elias é o maior de todos os profetas de Israel. E aí as pessoas dizem, olha, você é Elias. Dizem, está aí por aí. Está todo mundo falando. Não é? Ou como dizia lá em Catende, viu, Eliane? Quando eu era pastor em Catende, havia uma expressão que quando as pessoas queriam dizer que todo mundo está sabendo, eles diziam, a cidade está cheia. Aí diziam, a cidade está cheia disso, de que isso aconteceu. Querendo dizer com isso que todo mundo da cidade já sabia que aquela informação havia corrido pelas ruas e tal. A cidade está cheia de que isso ou aquilo aconteceu. Então está todo mundo dizendo que você é Elias ou que você é João Batista. Isso colocava Jesus numa situação muito interessante, porque as pessoas viam nele um poder, uma unção que poderia ser comparada a de Elias. Jesus então se volta para os discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro aparentemente, tomou Jesus de surpresa. Jesus ficou como que chocado com que Pedro tivesse tido aquele discernimento. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não era humanamente razoável identificar Jesus com o Messias. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa o ungido ou o escolhido. É o mesmo do hebraico Mishá, que significa Messias. De tal maneira que a palavra da língua portuguesa Cristo e a palavra Messias são a mesma palavra, só que uma vinda do grego, outra vinda do hebraico, e significam a mesma coisa, ungido. Pedro dizer que ele é o escolhido por Deus para a redenção de Israel, era uma coisa extraordinária que Jesus ouvisse aquele homem tendo aquela percepção. E ele então logo responde, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas. Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque eu tenho certeza que essa sacação não veio de você, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus, foi Ele quem te revelou, para você dizer que eu sou o ungido de Deus, o escolhido de Deus, então não é possível, só Ele tendo revelado isso a você. Porque não era admissível, pelas evidências exteriores, que Pedro pudesse ter essa sacação, essa percepção. E aqui tem uma primeira lição para a gente compartilhar. Assim como Jesus, o fato de você ser não significa que os outros vão perceber. Vocês estão entendendo? A gente pode ser, e ser profundamente, e ser de verdade, e apesar de sermos, ninguém saber que somos. Escolhidos, ungidos por Deus, filhos de Deus, seres cheios do Espírito de Deus, e ninguém notar. E passarmos anônimos. E isso não deve nos preocupar, porque nós estamos livres do fermento dos fariseus e dos saduceus. Nós não existimos em Deus para que sejamos notados, mas para que Ele seja notado, para que Ele seja percebido, para que Ele seja glorificado, para que Ele alcance as pessoas. É para isso que existimos. Mas a segunda questão que me parece ali é que Pedro diz, tu és o Cristo. E ele diz mais, tu és o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, ele faz uma afirmação de caráter teológico, Daniel, pelo qual Jesus quase foi apedrejado. Porque em certo momento, quando Jesus disse, falando com os fariseus, que ele era o Filho de Deus, os fariseus entenderam o conteúdo doutrinário ou teológico dessa afirmação
Não no sentido que nós aqui utilizamos, todos nós somos filhos de Deus. Jesus se identificava como o Filho de Deus, e ao fazer isso, designava uma unidade com a divindade suprema, o que era insuportável para os fariseus. Mas aí então, Pedro diz: tu és o Cristo, e além de dizer que tu és o Cristo, ungido, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Hoios, o Filho, não um filho, mas o Filho do Deus vivo. É isso que ele é. É isso que ele sabe ser. Mas agora ele se volta para Pedro, para todos os que estão ali, e diz sobre qual é o propósito da igreja. Vem cá. Eu já fiz 2 pedidos a vocês, Djalma. Eu pedi para você olhar para o que você está vestindo e se perguntar qual é o propósito. Qual é o propósito da sandália, da camisa, dos botões, da aliança? Qual é o propósito? Depois eu pedi para você olhar para si mesmo e perguntar qual é o meu propósito. Agora eu quero fazer um terceiro pedido, Eugênio. Qual é o propósito desta igreja? Desta parede que está atrás de você, desta cadeira na qual você está sentado, nesse chão no qual você está pisando. Qual o propósito desta casa, de nos reunirmos aqui? Qual é o propósito desse culto? Qual é o nosso propósito? Quando você saiu de casa hoje e veio para cá, e a verdade é que a maioria daqui não saiu de casa, muitos de vocês foram do trabalho mesmo para cá, ou então fizeram como alguns aqui, que mal bateram em casa já saíram, né? As pessoas às vezes nem vão em casa, Dedê, elas quicam em casa. Eu não vou em casa, eu vou quicar em casa. Bate e já está fora, né? É só o tempo de trocar de roupa, tomar um banho e partir. Eu não vou em casa, eu vou quicar em casa. Bate com uma bola que quica e já sai dali. Mas para quê? Para quê? Para que existe essa igreja? Para que a gente paga aluguel? E aí, nessas minhas perguntas, eu já estou confundindo meio templo e igreja, né? Porque para mim essas coisas, muito embora sejam completamente diferentes, a igreja sejam as pessoas e o templo seja o pau e a pedra que abriga essas pessoas, aqui nessa pergunta, isso precisa estar associado, estar imbricado, estar ligado, porque é sobre tudo isso que eu quero perguntar e é tudo isso que eu quero ebulicionar em vocês, fazer ferver em vocês, enquanto questionamento, porque é esse questionamento que está em mim. Todos os dias eu me pergunto qual é o propósito da comunidade cristã, e qual é o propósito de Labri. Thomas, que é o líder daquele ministério onde eu estive pregando há alguns dias, Voz na Rua, me perguntou: Torelli, é comunidade cristã ou é Labri? E eu tive que explicar para ele. Comunidade cristã é o nome da igreja. Labri é o nome da casa onde a igreja se reúne. Mas qual é o propósito da comunidade cristã e de Labri? Eu creio que só podemos encontrar estes propósitos olhando para aquilo que Jesus afirmou como sendo o propósito da igreja. Em primeiro lugar, o propósito da igreja é afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa bandeira, essa é a nossa mensagem. Ele é o Cristo, Ele é o escolhido de Deus. Por isso o que Ele falou, por isso o que Ele ensinou, o modo como Ele viveu, deve ser conhecido por mim e por todas as pessoas, e eu devo anunciar aos 4 cantos, e essa igreja existe para discipular, para apresentar Jesus às pessoas, porque nós acreditamos que Jesus é o escolhido de Deus, e Ele é o Filho de Deus, e Ele revela a nós a natureza de Deus, e quem quiser conhecer a Deus precisa conhecer a Jesus.
É a primeira razão de existir a igreja. Ser uma voz a anunciar ao mundo quem é Jesus. E Ele é o Cristo, o Filho do Deus que continua sendo Emanuel, que continua sendo conosco. Hoje, essa minha mente crítica em relação às instituições religiosas me levantou a seguinte questão: por que pastores, presbíteros, Dário, conselhos, se arvoram a representantes de Deus, se no início de cada culto eles o invocam? Eu fiquei me perguntando isso. Como é que alguém precisa representar uma outra pessoa que está presente? Se Deus está presente, Ele não precisa de representantes. Se Deus está presente, Ele precisa de adoradores. Mas representantes, caras são representantes. Falo em nome de Deus. Eu me lembro de um colega meu, essa foi terrível. Não vai fazer uma coisa dessa na sua faculdade, Rubens. Mas lá no seminário presbiteriano, um diretor bastante autoritário que nós tínhamos lá no seminário, há muitos anos atrás, para intimidar um colega meu, um colega de turma, que questionava a conduta ou a postura dele na direção do seminário, fez a seguinte pergunta retórica: você sabe quem me colocou aqui onde eu estou, meu filho? Ele olhou para o diretor e disse: sei, foi o diabo. Foi o diabo que colocou o senhor aí, só pode ser. Do jeito que você trata a gente, do jeito que o senhor se comporta, eu sei quem colocou o senhor aí. Foi o diabo que colocou o senhor aí. Não vamos fazer isso. Mas Deus está presente. Nós invocamos a Cristo, e Ele é o Deus vivo, e Ele é o Emanuel, Ele é aquele que caminha, que passeia no meio do seu povo, que tabernacula conosco, que habita nesta tenda onde nós estamos. Esse é o Deus a quem servimos. E nós precisamos anunciar que Deus está vivo, que Deus está presente, que Deus cura as pessoas, que Deus ergue as pessoas, enche o coração das pessoas de paz, porque a confiança nele traz como resposta a paz, a segurança nesse mundo. Mas em segundo lugar, o propósito dessa igreja, segundo o Evangelho, é lutar contra o inferno. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O propósito de Deus para a igreja é lutar contra o inferno. Alguém aqui já foi no inferno? Vocês nunca foram no inferno? Eu fui muitas vezes ao inferno. Na verdade, no início, eu vivia lá. E hoje, de vez em quando, eu tropeço no inferno, e vez por outra eu vou ao inferno só para resgatar um irmão ou uma irmã que lá se encontram. Jesus disse que a igreja viveria numa luta contra o inferno. Se o inferno é depois da morte, que igreja que luta? Onde está a luta da igreja com o inferno? O inferno está aqui nesse mundo. E é nesse mundo que a igreja, que neste mundo está, luta contra o inferno. Eu estive no inferno porque eu vivi sem relação com Deus, sem comunhão com Deus, sem intimidade com Deus. E quando eu vivia assim, o medo era minha sombra. E a sombra era meu medo. Quando eu vivia assim, não podia haver paz no meu coração, porque eu dependia de mim, ou das pessoas, ou das instituições. Mas quando eu descobri que Deus, em Cristo Jesus,
me convidara para viver em comunhão com Ele, e eu entrei nessa comunhão com Ele. Ele me libertou do reino das trevas para o reino da luz. Ele me tirou do império de Satanás para a potestade de Deus, para o poder de Deus. Essa experiência de libertação é essa experiência que Ele quer promover para muitas pessoas, e o propósito da igreja é tirar pessoas do inferno. É como um ariete bater na porta do inferno, arrombar a porta do inferno e resgatar as pessoas que estão lá dominadas e querem sair. Aleluia, Sueli, elas querem sair. Ontem eu fui visitar Silvio, que estava hospitalizado por um mal-estar, e eu fui com o meu tal, igual ao seu, Laércio, igual ao seu, Rubens. E eu fui apenas vestido com o meu tal. Bom, não era bem isso. Eu estava de vestimenta completa, mas nada que designasse o fato de ser cristão ou religioso, senão o tal que eu carregava. A primeira surpresa foi a médica que estava responsável por Silvio, que ao olhar para mim disse: Pastor Martorelli. Aí eu disse: Ô, minha irmã, pastor, eu lhe conheço desde que eu fazia a 8ª série. Eu digo: mas bem, vamos mudar de assunto, não é? Depois eu quis corrigi-la. Então não diga isso, minha irmã, diga assim: a gente se conhece desde a 8ª série, que fica muito melhor para mim. Aí ela disse: não, é que eu morava em Garanhuns, e houve um evento, um congresso, e o senhor era um dos preletores, eu estava na 8ª série. E o senhor foi pregar lá em Garanhuns. E aí eu, que coisa boa. E de lá para cá eu tenho ido ouvir o senhor sempre em qualquer lugar que o senhor está. Depois eu comecei a conversar com um rapaz, que disse uma coisa assim. Ele era o enfermeiro responsável, estava numa conversa ali, ele mais 4. Ele disse assim: olha, eu estava lendo a Bíblia lá em casa e descobri que a Páscoa é comemorada no Brasil no dia errado, porque na Bíblia está dito que a Páscoa é no dia 14 de janeiro. Aí eu vi aquilo, havia ali um públicozinho, umas 4 pessoas conversando. Aí ele disse aquilo tão animadamente, aí eu disse: posso fazer uma observação? Aí ele olhou para mim e disse: pode, pastor. A Bíblia não diz que a Páscoa é no dia 14 de janeiro. A Bíblia diz que a Páscoa era no dia 14 do primeiro mês. Não foi assim que o senhor leu na Bíblia? Se foi. É porque o primeiro mês do calendário judaico não é o mesmo primeiro mês do nosso calendário. Então deixa eu explicar. É porque o calendário judaico é um calendário lunar. Então, na 3ª lua nova, começa o primeiro mês. Então, é por isso que nós comemoramos a Páscoa na 3ª lua nova, que é o primeiro mês do calendário judaico, que fica ali entre abril e março. É por isso. Mas deixa eu dizer a você que você tem muita razão quando tem essa vontade de viver as Escrituras. Meu amigo, eu entrei por aí, viu, Dário? Por aí eu entrei. Eu sei que eu preguei 1 hora ali. E chegou alguém e disse assim, e é engraçado porque de vez em quando passava alguém que era para colocar os acompanhantes excessivos para fora. Porque só podia ter um acompanhante por doente. Mas essa rapaziada que passava para colocar, me via falando com um maqueiro, com 2 ou 3 enfermeiros, com não sei o que, todo mundo na roda e eu pregando. E daí seu e Karina entravam, saíam, e eu pregava ali para eles, anunciando o amor de Deus. E que fome, e que desejo de sair daquilo. Teve um tempo, por volta da meia-noite, que o maqueiro chegou para mim e disse: pastor, eu não quis dizer nada, mas eu fiz o cursilho há muitos anos atrás, o senhor pregou no concílio que eu fiz. E eu digo: que coisa boa, de que igreja você é? Ele disse: não sou mais. Não sou mais.
Mas como assim? Aí ele me contou a história dele, que foi atuante, que trabalhou na igreja, que se envolveu, mas que caiu em pecado e já não tem nem coragem de levantar a cabeça e falar com Deus. Que vontade de sair do inferno. Que vontade de sair do inferno que aquele homem estava. E eu dei a mão a ele e disse: olha, você pode não ter coragem de olhar para ele, mas ele te ama. Está morrendo de saudade de você. E ele me mandou aqui hoje, eu e Silvio, e Silvio só dizia Deus me mandou aqui hoje, eu e Silvio, para dizer a você que ele já te perdoou. Não sei se tua esposa vai te perdoar. Não sei. Espero que sim. Não sei se as pessoas da tua igreja vão te perdoar. Eu sinceramente espero que sim. Mas Deus, esse eu tenho certeza, Ele já te perdoou. Quando eu fui embora, dei um abraço nele e disse assim: rapaz, estou preocupado porque seu Silvio vai ficar com o Silvio aqui e eu queria que você ajudasse. Quando eles forem embora, eu queria que você fosse com eles até o carro. Aí ele disse: não, pastor, deixa comigo, é meu irmão. Aleluia, 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 aleluia. A igreja precisa lutar contra o inferno. A igreja precisa ter essa postura que ataca o inferno, que olha para o inferno não com medo, mas olha para o inferno como missão da igreja, como palco e objetivo onde a igreja vai e faça a sua função. Quem aqui conhece alguém que está no inferno? Levanta a mão. Eu também. A vontade de Deus não é que ninguém se perca. Isso mexe com as estruturas dos calvinistas, né? Esses versículos que são desconcertantes. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, ou que ninguém se perca. É porque a vontade de Deus é que a gente vá lá e resgate e tire de lá. E o inferno fique irado com a nossa vida, fique irado com as nossas... Agora, se a gente vem para cá, como eu disse no domingo passado, para se lamber, feito gata velha, lambendo seus filhotes, aí o inferno acha uma graça, porque não há ameaças. Terceiro e último lugar, eu quero concluir com isso, propósito da igreja. Jesus disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Como é que a igreja interpretou esse versículo? Você sabe, Daniel? A igreja interpretou esse versículo dizendo que a igreja tem o poder de evangelizar, e ao evangelizar liga, e disciplinar, e ao disciplinar, desliga. E aquelas pessoas que forem excomungadas estão desligadas nos céus. Porque a igreja tem o poder de ligar e de desligar. Isso é uma besteira, é uma heresia do tamanho de um trem. E eu vou dizer por que é uma heresia. Porque se o propósito de Jesus para a igreja é que ela ligue e desligue, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar foi como foi que Jesus ligou e desligou, pô? Porque Jesus o tempo todo ligou e desligou. Ele estava deixando como missão para a igreja aquilo que era a missão dele, aquilo que ele fez. E eu pergunto a você, Paulo, como foi que Jesus ligou? Jesus ligou salvando. E como foi que Jesus desligou? Jesus desligou perdoando a culpa dos pecadores a quem ele salvava, dizendo: perdoados estão os teus pecados, e ali desligava no céu a culpa
que aquele cara tinha. Era assim que Jesus desligava. Você não lembra não, Eugênio, quando foi descido até a presença dele, aquele paralítico carregado por 4, descido numa corda, e a primeira coisa que ele disse não foi, levanta, toma teu leito e anda. A primeira coisa que Jesus fez foi desligar. E como foi que Jesus desligou? Dizendo a ele, perdoados sejam os teus pecados. Pronto, desligou. E aí depois que ele diz, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ou seja, desligar culpas. Eu te digo, e disse ao homem, levanta, toma o teu leito e anda. E o homem ficou curado. Mas essa função de Jesus é desligar. E desligou, e está desligado no céu. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele desligou, e todas as vezes que eu anuncio às pessoas o amor salvífico de Deus, eu as desligo de sua culpa. E está desligado na terra, está desligado nos céus. E todas as vezes que eu anuncio o reino dos céus às pessoas, eu fiquei impressionado com uma pesquisa que eu fiz hoje à tarde. Karina, a expressão reino dos céus, em grego é basileia uranu, só é utilizada por Mateus. Só o evangelista Mateus utiliza a expressão reino dos céus. Todos os outros evangelistas utilizam a expressão reino de Deus. Mas quando a gente lê reino dos céus, a gente pensa que é o reino que está no céu. O reino dos céus não é um reino que está no céu, é um reino que vem dos céus, é o reino de Deus. E o reino de Deus é aqui, e será lá, e é sempre. Mas o nosso objetivo é instalar o reino de Deus, ligando as pessoas com Deus, a comunhão com Deus, e desligando a culpa das pessoas, desligando o poder maligno dos espíritos imundos que dominam as pessoas. É isso que a gente precisa desligar na terra. E quando for desligado na terra, é desligado nos céus no sentido espiritual da palavra. Esse é o propósito da igreja. Quando uma igreja cumpre o seu propósito, ela é maravilhosa. Ela é extraordinária. Algum de vocês utiliza óculos para ler? Quantos? Levanta a mão. Bem, geralmente as pessoas, quando passam dos 40 anos, começam a utilizar estes óculos. Mas tem mais um agravante. O grau vai aumentando à medida que a gente vai passando. De tal maneira que com o tempo, um óculos que lhe ajudava a ler já não lhe ajuda mais. E aquele que lhe fazia ver já não lhe faz mais. E o óculos que agora já não me faz enxergar, perdeu o seu propósito. É aquela faca que já não tem fio nem corta. Já perdeu a razão de ser. Que Deus nos livre de viver sem propósito. Que Deus nos mantenha ligados no céu e voltados para o inferno, para que o invadamos. Porque essas pessoas que vocês conhecem, que estão no inferno, elas não querem estar lá. Talvez estejam porque ainda não lhes apareceu uma saída.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Esse copinho aqui tem um propósito. Aleluia por ele. Eu não sei se você já notou isso, mas os anos, eles têm 365 dias, mas eles não passam do mesmo jeito, não. Quando eu era criança, um ano tinha 365 dias. Quando eu era adolescente, tinha 365 dias. Depois que eu me tornei um homem adulto, um ano tem 365 dias. Agora que eu já passei dos 40, um ano tem 365 dias. Os 365 dias passam em cada época da vida com uma velocidade diferente. Todas as vezes, e são raras, graças a Deus, em que eu me desentendo com Karina, eu fico muito chateado. Primeiro porque a gente se desentende, mas sobretudo porque aquele dia de briga foi uma noite de amor perdida, e eu não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo ao lado dela, não tenho muito tempo nesse mundo, e eu acho brigar uma perda de tempo terrível. Cada dia que passamos sem viver o propósito de Deus para as nossas vidas é tempo perdido. Cada mês que pagamos o aluguel de Labri, e eu paguei hoje o aluguel de Labri, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, R$2.700. Cada mês que a gente paga o aluguel de Labri, e não foi um mês violentando o inferno, é dinheiro e tempo perdido. Mas se nós formos o povo de Deus a fazer a sua vontade nesse mundo, libertando pessoas das garras de Satanás e trazendo-os para esta liberdade, para essa dimensão, tudo isso será pouco e barato, se vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus de amor e misericórdia, Deus de propósito, de utilidade, lugar e valor para cada coisa. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem piedade de nós. E converte-nos para o nosso verdadeiro propósito, de cuidar e ser cuidados. Propósito de te glorificar e viver em perfeita comunhão contigo. Propósito de resgatar os perdidos, anunciando o caminho da salvação. E que não haja ninguém aqui desconectado disso. Ninguém aqui use a excusa de estar ocupado demais, atarefado demais, porque quem está vivendo esquecido de seu propósito não está vivendo, só passando os dias. Ajuda-nos, Senhor, a discernir tudo isso através dessa singela palavra, para a honra e glória do Teu Filho, que pedimos. Amém. Podem se sentar?